de Atauaté TV, quarto e último bloco da nossa conversa com o padre Leandro Alves de Souza e com Jorge Rana Courier, da paróquia Nossa Senhora do Rosário, cuja igreja matriz é a igreja de Santa Teresinha. Padre Leandro, a catequese é a forma mais efetiva de prender, entre aspas, o fiel à igreja. Ele bem catequizado, ele convencido de que realmente a igreja católica ou outra igreja lhe dará melhores condições de realizar sua vida, de ser feliz, ele será um adepto mais firme e mais entusiasta da religião. Então eu pergunto, a catequese católica, ela não é um tanto quanto burocrática? Ou o senhor discorda totalmente da minha opinião, que é uma opinião, não é só minha, mas uma opinião de tantas outras pessoas? Não é um tanto quanto burocrática a nossa catequese da Igreja Católica? Uma coisa tem que ficar claro, professor, é que a nossa preocupação dentro da catequese, isso a Igreja deixa muito claro para nós, por meio dos seus documentos, que a nossa preocupação não é simplesmente dar os sacramentos para aqueles que vêm ao nosso encontro, por exemplo, o batismo, a primeira Eucaristia, a própria Crisma, são, na verdade, consequências de uma trajetória, mas a nossa preocupação primeira é a evangelização para a vida. De tal forma que a pessoa ela se sinta protagonista e sujeito da própria evangelização. Porque hoje já passamos daquela fase de ele ficar na frente e as crianças, ou os jovens, ou os adultos, simplesmente ficarem escutando, entendeu? Hoje nós estamos na fase, ou podemos assim dizer, no momento de interlocutores, ou seja, de realmente aquelas pessoas, aqueles jovens, serem ao mesmo tempo com o catequista ou com o evangelizador, também evangelizadores. Então, quando o senhor diz no sentido burocrático, talvez no sentido legal da coisa, o senhor está dizendo ou não? É de não ser uma coisa atraente, uma coisa diferente a cada momento, alguma coisa que desperte o interesse vivo, mas uma coisa que o camarada vai, sim, senta, escuta, tem que fazer isso mesmo, que nem o curso de noiva, né? O camarada tem que fazer curso de noiva, meu Deus! Então, entendeu? É coisa burocrática, entendeu? Certo. Então, por isso que eu dizia, né? Já passamos essa fase. Hoje a igreja ela trabalha muito no sentido de interlocutores, ou seja, de realmente todos participarem e se sentirem protagonistas da evangelização. Porque muitas vezes um catequista vai para passar um conteúdo, no entanto, ele acaba recebendo muito mais daquela criança que está ali, na sua simples pergunta que ela faça, ou no seu simples testemunho de vida. Então tudo isso nós olhamos com muito carinho e acolhemos todas, de tal forma então que não seja, né, desse jeito burocrático. Agora, claro que depende muito, ele trabalha isso com os catequistas da paróquia, nós trabalhamos a questão da pedagogia na qual o catequista está utilizando para atingir esta finalidade. E de repente não ficar algo assim maçante, né, de um ficar ouvindo, só um fala, e assim por diante. Jorge, me informe. Agora não vamos ser rápido, porque eu tenho mais uma pergunta para o padre Leandro e uma para fechar de um assunto que está surgindo agora. Então você vai ter que ser rápido, como aquele camarada que responde a pergunta no debate entre os candidatos. Você acha que, você considera, melhor dizendo, você considera que a catequese, da forma como é produzida, né, feita dentro da sua paróquia, ela produz essa atenção, esse interesse, ou ainda há um caminho a ser atingido, há um caminho a ser feito para atingir o ideal?
Eu acho que o maior problema não é lá dentro da catequese, o maior problema hoje é com os pais. Porque os pais hoje querem colocar os filhos para fazer inglês, para fazer vôlei, para fazer judô, para fazer balé, para fazer um punhado de coisa e vai esquecendo as coisas de Deus. Né? Então, em 3 anos que a gente dá a catequese, eu acho que é o suficiente. Então os pais reclamam, vamos fazer 3 anos, né? Parece que é uma faculdade. Mas aí também depende do catequista para esses 3 anos ele conseguir fazer o trabalho dele. Então ele vai fazer uma brincadeira, uma gincana, uma palavra cruzada, ele vai conversar. Tanto é que antigamente a gente fazia aulas de catequese. Hoje não, a catequese renovada é encontros de catequese. Como o padre falou, a gente aprende e ensina. Então, o maior problema hoje da catequese, não é só da minha não, de todas as catequeses, são os pais. É aquele negócio de burocracia que os pais acham, mas a catequese, eu acho que está no caminho certo. Padre Leandro, desde que o Padre Leandro é vigário da Santa Teresinha, lá da Igreja Santa Teresinha, da paróquia Nossa Senhora do Rosário, o Padre Leandro nota que há mais entusiasmo, o mesmo entusiasmo, ou diminuiu o entusiasmo dos católicos. Há uma revivescência, uma coisa crescendo, é notório isso, ou está tudo mais ou menos assim, dentro dos conformes, e está tudo igual? O santuário de Santa Teresinha já tem a característica peculiar de ser um santuário. O que isso significa? Existe muita transição de pessoas, todas as missas praticamente lotadas, sobretudo no domingo. Se o senhor for na missa às 7 horas da noite, que é a última missa dominical, o senhor se surpreenderá de ver pessoas até saindo pelas portas da igreja. Isso até um certo ponto é bom, e até por outro lado eu penso que é um pouco preocupante. Em que sentido? Será que realmente aquilo que estamos celebrando está servindo para a vivência daquele povo? Então nós não podemos nos contentar simplesmente com a massa, com a presença de um número X ou Y de pessoas, mas devemos trabalhar de tal forma que realmente aquele povo que vai ao encontro de Cristo realmente o encontre verdadeiramente e testemunhe a sua fé. Padre Leandro, a última pergunta, porque o nosso tempo está se esgotando. Uma notícia que saiu no jornal O Vale de hoje, né, de hoje. O governo do Estado de São Paulo, através do CONDEFAT, tornou a imagem de Nossa Senhora Aparecida patrimônio do Estado. O senhor não acha que esta é uma medida inoportuna, já que Nossa Senhora é cuidada pela Basílica, e que neste caso deveria ser um bem nacional e não estadual? E eu vou mais longe, não é uma intromissão indevida do poder público naquilo que eles não foram chamados? E tem que ver qual que é a finalidade por detrás disso. Quando houve aquela discussão de tirar os objetos religiosos de todos os locais públicos, em momento algum o senhor escutou que queriam derrubar o Cristo Redentor do Rio de Janeiro. Por quê? O patrimônio não apenas é religioso, como nós bem sabemos que para o Estado é interessante para eles. Então tem que ver o interesse por detrás disso, se realmente eles são devotos de Nossa Senhora, assim, para privatizar o Estado. Né? Nós estamos encerrando nossa primeira conversa com o Padre Leandro, que demonstrou ser bastante bem informado, com uma extraordinária cultura, uma ótima formação, e ele está sendo aqui uma boa propaganda do seminário de Taubaté, porque ele frequentou o seminário diocesano. Portanto, é uma boa vitrine do seminário diocesano Santo Antônio. É Santo Antônio ainda, né? Santo Antônio. Nós agradecemos o Padre Leandro Alves de Souza, vigário da paróquia Nossa Senhora do Rosário. Agradecemos o Jorge Rana Courier, que é coordenador da catequese na paróquia Nossa Senhora do Rosário. Um grande abraço aos dois. Um grande abraço a todos os nossos internautas e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.